Bem, pessoal, voltando aqui para falar sobre o conteúdo da consulta realizada pelo prefeito, que me causou espanto, e eu acredito também que os colegas vão ficar espantados com o teor da consulta. Está no meu notebook a consulta e eu estou projetando ali na tela para ficar melhor, né? A consulta é essa 368, tá? De 2026, tá lá, consulta, Prefeitura Municipal, João Carlos Teixeira, que é o responsável. E aqui na consulta nós temos a questão inicial, né, o relatório, a situação fática. E aqui nós temos as perguntas, que é o que importa para nós, beneficiários do Fundef, você, professor. O prefeito, quando ele, antes de falar sobre cada pergunta, vou fazer um breve comentário. O prefeito, quando disse que ia fazer consulta ao Tribunal de Contas, ele disse que faria para perguntar se ele poderia calcular o abono também com base nos juros de mora dos precatórios. É essa a afirmação dele num vídeo que consta na Vila Pindaré, numa inauguração de faz uma consulta para o tribunal. O que o tribunal disser que é o correto, a gente vai fazer e vai aplicar. A gente não está aqui para tirar direito de ninguém. Não, a gente vai levar para a categoria. A categoria decidiu que vai fazer a consulta para o tribunal e logo após a consulta o recurso está garantido, tá certo? O pagamento está garantido. Assim como, se a classe disser, não, a gente prefere receber também os 60% e quando o tribunal julgar a gente recebe o juro, também tá. Eu estou aqui para fazer o que a categoria disser, mas aquilo que for controlado pelos órgãos de controle, porque depois existe uma situação chamada prestação de conta. E na prestação de conta, presta conta o CPF do João Carlos. Então essa é a afirmação dele, a justificativa dele, é o que ele narra para todas as pessoas. Porém, ele não consultou isso para o TCE. Não é isso que ele pergunta para o TCE. Vamos ver o que ele pergunta para o TCE. São 3 perguntas, tá? São 3 perguntas que ele faz para o TCE. Vou filmar aqui na tela do notebook que eu acho que fica até melhor, né? São essas 3 perguntas aqui que ele faz, né? A primeira: considerando o recebimento pelo município de recursos oriundos do Fundef, já devidamente creditados, né, em conta corrente de titularidade do ente municipal, de que forma devem ser contabilizados os encargos moratórios, juros de mora? Devem tais valores ser classificados como receita própria do município? Em qual rubrica orçamentária devem ser alocados? Então a primeira pergunta que ele faz aqui é como é que ele vai classificar esse recurso. Se ele vai dizer que o recurso oriundo dos juros de mora dos precatórios é recurso do município, como é que ele vai classificar essa rubrica? Essa primeira questão aqui é uma questão técnica, que ele faz uma pergunta para fins contábeis. Mas vamos para as próximas perguntas. Ontem à tarde, eu enviei um e-mail para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, requerendo informações a respeito dessa consulta, se essa consulta foi realizada ou não. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o e-mail que eu fiz requerendo informações acerca dessa consulta. Aqui, ó, no meu computador, vou mostrar para vocês aqui na tela. Ó, tá lá, ó. Aqui é o meu notebook e aqui eu estou projetando as informações do notebook na tela aqui da TV do meu escritório. Tá? No dia 28/1 eu mandei ontem às 14h41 esse e-mail. E nesse e-mail eu fiz alguns questionamentos. Nesse e-mail eu perguntei justamente se havia alguma consulta, o teor dessa consulta. E hoje, pela manhã, eu estive no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para um evento. E lá eu fui pessoalmente e consegui o número da consulta. Agora nós temos uma informação que ela é interessante, né? E que me causou certo espanto. Ela foi realizada apenas agora. Olha lá, ó. Vou filmar aqui para vocês, ó. Isso aqui é o site, é o sistema de processos do Tribunal de Contas, ó. A consulta foi feita aqui, ó, dia 26/1 de 2026. Ou seja, nessa semana foi que o prefeito realizou a consulta. Ficou todo esse tempo falando que ia realizar consulta ao Tribunal de Contas, lançou decreto e somente fez consulta agora, dia 26 de janeiro, depois que eu ajuizei uma ação popular em face de todas as situações irregulares que estão acontecendo
com esses recursos. Agora vou falar da segunda e terceira pergunta. Continuando. A segunda pergunta, eu destaquei de rosa para ficar mais fácil a leitura aqui, ó. A obrigatoriedade de o município abrir conta bancária específica, né? Específica para movimentação exclusiva dos encargos moratórios incidentes sobre os recursos do Fundef, ou tais valores podem ser movimentados em conta diversa da conta principal vinculada à educação. Ou seja, nessa pergunta 2, ele pergunta se pode colocar o dinheiro dos juros de mora dos precatórios do Fundef numa conta que não é vinculada ao Fundef. Então essa é a pergunta dele. Se ele pode movimentar esse dinheiro em conta diversa da principal. Lembrando que ele já fez uma transferência aí de 15 milhões em setembro de 2025, para uma conta que nós não sabemos. Então, aqui, possivelmente, ele já está querendo justificar aquela transferência que ele fez em setembro. Ele faz o ato e depois pergunta para o Tribunal de Contas se pode fazer. Então, nada de perguntar se pode utilizar os juros de mora para pagar precatórios. Vamos para a terceira pergunta, tá? Terceira pergunta aqui. Na terceira pergunta, o que ele questiona? Ele questiona, considerando que os encargos moratórios não se confundem com o principal e, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se submetem à vinculação constitucional dos recursos da educação, é juridicamente possível a utilização desses valores para custeio de despesas diversas da manutenção e desenvolvimento do ensino, observadas as normas orçamentárias e financeiras aplicáveis? Ou seja, na terceira pergunta, questiona para o tribunal se ele pode utilizar os valores dos juros de mora em qualquer outra coisa, em qualquer outra despesa do município. Ou seja, ele não quer utilizar os valores dos juros de moras para pagar o abono devido aos professores. Em total afronta ao acordo que ele celebrou com a União, lá no inciso 5º da cláusula 2ª, que diz que o abono dos professores é calculado em 60% sobre o valor integral. E valor integral, até onde eu sei, significa total. E total significa principal e juros de mora. Então, flagrantemente fica evidenciado que o prefeito não tem intenção de pagar o abono dos professores com base nos juros de mora.